Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro Herdeiras do Mar, de Marilyn Brett. Bom pessoal, no vídeo de hoje então eu vim conversar um pouquinho com vocês com este livro que se tornou, olha, preparem-se, o meu favorito do ano, o livro que eu mais chorei em toda a minha vida, e eu até fiquei com medo pensando, será que eu vou recomendar este livro para as pessoas em algum momento, né? Porque eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar e muito com esse livro, mas eu acho que vale muito a pena, é necessário, então realmente estou aqui para indicar esse livro para vocês e te dar vários motivos para você já colocar este livro na sua lista de próximas leituras. Essa edição que eu tenho em mãos é da Tag Inéditos, mas esse livro foi publicado também pela editora Paralela, então tem uma outra opção, né, fora da caixinha da Tag, e é uma opção muito bonita também, a edição tá muito bonita, que eu já vi a capinha lá na Amazon, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra vocês, como sempre, tá? E essa edição da Tag tá linda demais, né, ela veio também com com um mimo, enfim, com a revistinha, como sempre, né, tudo combinando, com marcador de páginas, mas, para além dessa questão do visual, né, da parte estética do livro, esse é um romance histórico, ou seja, a gente vai ter aqui uma ficção, né, uma história de ficção que também vai trazer ali fatos históricos como pano de fundo, né? Esse livro vai se passar em dois momentos, em 1943 e 2011, então a gente tem os capítulos intercalados entre passado e presente e também duas narrativas, duas narradoras diferentes, né? Nós temos a Amy e a Hannah, que são duas irmãs sul-coreanas da ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Então a gente tem aqui essas duas narrativas, né, que vão intercalando passado e presente, e duas visões diferentes, né, das duas protagonistas. E isso ajuda muito na fluidez do texto, né, a narrativa é muito rápida, muito fluida, muito ágil, tem muita coisa acontecendo, e além disso também cada capítulo termina deixando ali um gancho enorme pro seguinte, e você quer saber o que vai acontecer com cada uma das irmãs, né, ali a continuação da história de cada uma. Então é um livro que prende muito a atenção, né, pela narrativa e também pelas temáticas. Como eu falei pra vocês, é um romance histórico, então a gente tem aqui a história das duas irmãs, mas inserida então nesse recorte aí de um período de guerra, então da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter outras guerras e conflitos acontecendo também, né, ao longo dos anos aí, né, entre esse passado e esse momento presente de 2011. Gente, a história dessas duas irmãs é extremamente tocante. As duas histórias que vão acontecendo paralelas, né, e que se dividem justamente no momento em que uma das irmãs, a Hannah, de 16 anos, é sequestrada. As duas histórias são interessantíssimas, sabe? Mostram lados diferentes, então, da guerra, né? Então a gente tem ali a menina que foi sequestrada, né, a Hannah, e a irmã que ficou com a família, mas que também ali sofreu várias consequências dessa guerra. E a história da Hannah, que é a irmã que é sequestrada, então, é, assim, devastadora, de horrível, de cruel, de, assim, terrível, difícil de ler, sabe, difícil de engolir, porque ela vai ser sequestrada para ir para a Manchúria se tornar uma mulher de consolo. Esse termo, assim, não passa nem, assim, perto mesmo do que é ser uma mulher de consolo, né, que basicamente é uma escravidão sexual. Então ela foi sequestrada para servir aos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial como uma prostituta e, na realidade, como uma escrava sexual mesmo. Então ela vai parar em um bordel, em um local, assim, super isolado, ela não sabe nem onde fica exatamente, vai ser prisioneira naquele local ali, servindo aos soldados japoneses. Então, só assim, por essa temática, você já imagina o que você vai encontrar nesse livro, né, o que você vai ler. Então pode ter vários gatilhos aí para as pessoas que preferem passar longe desses temas, né. Então é um livro que vai trazer essa carga pesada também, né? Por outro lado, o livro traz também um aspecto cultural belíssimo aqui pra história, que são as Haenyeo. As Haenyeo são as mulheres mergulhadoras da ilha de Jeju. A Hannah, a Amy, a sua mãe, né, e ali as pessoas daquela aldeia estão inseridas dentro dessa cultura, que é uma cultura semi-matriarcal, onde as mulheres, elas provêm o sustento das suas famílias também, né? Elas são mulheres mergulhadoras que mergulham com o ar dos seus próprios pulmões, sem muitos equipamentos ali. Então elas realmente fazem um trabalho muito específico que é destinado somente àquelas mulheres mesmo, passado assim de geração em geração, né, de mãe pra filha. É uma cultura belíssima, assim, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu assisti documentários, vídeos aí no YouTube, né, eu vou deixar alguns links aqui legais pra vocês na descrição do vídeo, se vocês tiverem curiosidade, mas é assim, algo que eu nunca tinha imaginado, algo muito, muito lindo. As duas meninas, então as duas irmãs, né, a Hannah e a Amy, estão inseridas nessa cultura, né. A Hannah já é uma Haenyeo e a Amy tá começando ainda, porque ela tem 9 anos, ela ainda tá começando
ali a aprender a seguir esse caminho, então, né, da mãe e da irmã. Esse momento da história, que é bem no comecinho, é muito bonito, rico em detalhes, assim, é uma coisa muito linda de se ler. Só que, logo no começo do livro também a gente tem o sequestro da Hana, e ela é sequestrada na tentativa de realmente salvar a irmãzinha, porque ela vê o soldado japonês se aproximando e a mãe já tinha orientado elas, né, avisado que elas nunca poderiam ficar sozinhas com soldados, né, soldados japoneses. Já tinha esse risco todo ali, né, e ela vê que ele está se aproximando de onde a sua irmãzinha está ali na beira da praia, né, então ela vai nadando ali a toda e toma a frente, se coloca no lugar da irmã para ser levada, né, para que a irmã não seja capturada pelo soldado. Então, só esse primeiro momento, gente, já me deixou emocionadíssima, e daí em diante foi a cada quase que 2, 3 capítulos eu tava lá chorando, tipo assim, soluçando mesmo, real, gente. Então é um livro muito tocante em vários aspectos. É muito detalhista também, assim, preciso dizer pra vocês que as cenas de violência, de estupro, são bem pesadas, você vai ficar com um asco ali, vai ficar com muito nervoso, mas ao mesmo tempo é uma história, assim, muito rica culturalmente falando, historicamente falando. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, das mulheres de consolo, que é o que a Hana se torna, né, no fim das contas, né. A gente vai ver toda a resistência dela, né, a aceitar essa condição de vida, né, e a gente também vai ter ali um pouco sobre a guerra, sobre o que está acontecendo ao redor, sobre as consequências da guerra, até para os que ficaram, né, para os que não foram pra guerra, para os que não foram capturados, como foi o caso da Hana também. Então a gente vai ver também muito da visão das mulheres sobre tudo que aconteceu, tanto a visão das Hanyu, quanto a visão da Amy, do que aconteceu ali na aldeia, né, na ilha de Jeju durante todos esses anos, porque quando chega nos capítulos da Amy, a gente vai ver ali tudo que ela passou ao longo da sua vida, pessoas que ela perdeu, a culpa, as dores. Então é um livro pesado também nesse aspecto dos sentimentos mesmo, sabe? Porque são sentimentos bem pesados, bem dolorosos, sentimentos de luto, de culpa, de remorso, de, assim, de todos os aspectos que vocês imaginam aí, a gente vai sofrer muito com esse livro. Então é um livro que eu recomendo sim pra vocês, apesar de tudo isso, né, que eu tô falando pra vocês, justamente por todo esse contexto, assim, e também por conta da história das duas irmãs, que é muito comovente, assim. A gente fica na expectativa de um final, talvez, que vá reconciliar as coisas, que vá nos dar uma paz, assim, e a gente fica torcendo, então, para as duas irmãs conseguirem sair das situações em que elas se encontram. A gente vai ter também um grande antagonista nessa história, que é o próprio soldado japonês que captura a Hana e tira ela do seio da família, né, que é o Morimoto. Esse personagem, ele vai estar ali presente durante toda a história como um grande vilão mesmo, ali atormentando, tornando a vida da Hana mais degradante, mais humilhante, enfim, né? E a gente tem aqui no livro também algo muito simbólico e, assim, fundamental também, que é a questão das passeatas que estavam acontecendo depois. Muitos anos depois, já em 2011 aqui, né? Na verdade, se eu não me engano, começaram em 1992, mas eram chamadas de manifestações ou passeatas de quarta-feira, que a Amy passa a participar, então, na esperança, na busca da sua irmã, né? Ela passa a participar, então, dessas manifestações, tentando encontrar, de repente, a sua irmã ou até descobrir o que aconteceu com ela. E essas passeatas aconteciam justamente para pressionar o governo japonês a assumir toda essa questão das mulheres de consolo e se retratar por todos os horrores que aconteceram. E a gente sabe que em grandes guerras, né, em qualquer tipo de guerra, na verdade, existem os horrores da guerra, né? Existem coisas que são inimagináveis, né, monstruosas. E esse livro vai trazer justamente essas questões, né, esses pontos aqui mais dolorosos. Então a gente vai ver todas as consequências da guerra para todas as famílias, para todas as pessoas, né, famílias que foram dilaceradas pela guerra e que às vezes nem mesmo ficaram sabendo o que aconteceu com determinadas pessoas ali, né, que simplesmente desapareceram. Então é uma história muito comovente, muito bonita, eu fico arrepiada só de pensar. Assim, foi doloroso de ler, mas eu acho que é muito, muito necessário, extremamente necessário, e é pra isso que serve a literatura. Algumas pessoas até acham que literatura, né, enfim, é perda de tempo, que, enfim, só livro histórico, de não ficção ou didático que é importante, mas através de livros como esse, além da gente entrar em contato com esses fatos históricos, a gente não simplesmente vê os números, as estatísticas, né, a gente entra em contato de uma maneira muito mais íntima, né, onde a gente realmente se sente marcado por aquelas situações, por aqueles fatos, e é o caso dessa história, né. A história da Hana e da Amy representa as histórias de várias mulheres que sofreram, né, durante a guerra como mulheres de consolo, ou sofreram também outras consequências da guerra. É importante que tenha na literatura, em documentários, é importante que seja falado, né, que as pessoas entrem em contato com tudo isso que aconteceu, até para que a gente impeça isso de acontecer novamente, né. Então é importante que seja registrado. E nesse livro a gente vai ver também, além da Segunda Guerra Mundial, vários outros conflitos
conflitos que se sucederam, então, nessa região, especialmente, né, da Ilha de Jeju, enfim, da Coreia do Sul, teve Guerra da Coreia. Aqui a gente vai ver também a questão da ocupação japonesa mesmo na Coreia do Sul e vários outros aspectos. Aqui vai ter também, se não me engano, uma rebelião de Jeju, muitos conflitos que acabaram destruindo essas famílias. E com relação às Hanyu, tem uma citação muito bonita no livro que eu vou ler pra vocês. A Amy diz o seguinte pra filha dela: "Nós mergulhamos no mar como nossas mães, avós e bisavós fizeram por centenas de anos. Esse dom é o nosso orgulho, pois não nos submetemos a ninguém, nem a nossos pais, nem a nossos maridos, nem a nossos irmãos mais velhos, nem mesmo aos soldados japoneses durante a guerra. Pescamos nossa própria comida, fazemos nosso próprio dinheiro e sobrevivemos da colheita que o mar nos oferece. Vivemos em harmonia com esse mundo." Lindíssimo! Então, apesar de ser uma história dolorosa, como eu falei, indico muito pra vocês. Eu espero muito que vocês deem uma oportunidade, que tenham gostado dessa indicação de livro. Inclusive, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra fazer com que essa história também alcance mais pessoas, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!